As maiores pragas da história não apenas mataram milhões, elas mudaram o rumo de impérios, religiões e cidades inteiras. Algumas começaram com um único corpo, uma rua, um navio, uma febre sem nome. E em certos lugares, a morte chegou antes que alguém soubesse do que estava fugindo. Surto de cólera na Broad Street. O surto anterior atravessou impérios. Este se fecha em uma única rua de Londres e o perigo está debaixo dos seus pés. Em 1854, a Broad Street, no Sorro, é atingida pela cólera com uma rapidez brutal. 127 pessoas perdem a vida nos 3 primeiros dias. Em 10 dias, mais de 500 não sobrevivem nos arredores de uma única bomba de água. Naquele mesmo ano, em toda Londres, a epidemia leva mais de 10.000 vidas. Em enfermarias vitorianas, leitos vazios contam parte da história. Nas ruas cobertas pela névoa, entre túneis de esgoto de tijolos e cemitérios cada vez mais cheios, a explicação oficial ainda apontava para o ar ruim. Mas o Dr. John Snow não aceita essa resposta. Ele marca as perdas em um mapa, entrevista famílias e segue as evidências até a água contaminada da bomba, alimentada por esgoto que vazava de uma fossa próxima. As autoridades removem a alavanca da bomba de Broad Street. Enquanto a terceira pandemia de cólera cruza continentes, Snow prova que a origem pode começar em uma única alavanca. Quarentena na Vila da Peste de Eyam. A aldeia inteira aceitou virar uma barreira viva. Em Eyam, Derbyshire, cada porta fechada podia significar que alguém ali dentro estava sendo deixado para trás para salvar desconhecidos do lado de fora. Os sinais já passavam de casa em casa quando a origem ficou clara. Um pacote de tecido vindo de Londres, onde a peste já castigava as vielas do século XVII, havia sido enviado ao alfaiate Alexander Hadfield. Nas casas de pedra de Eyam, a doença começou a se espalhar em silêncio, de cama em cama, de sombra em sombra. Entre setembro de 1665 e novembro de 1666, o reverendo William Mompesson, da Igreja de São Lourenço, e o ministro puritano Thomas Stanley empurraram a comunidade para um acordo terrível. Fiquem dentro da paróquia, impeçam que a peste siga adiante. A quarentena era voluntária, mas na prática virou uma sentença. A comida era deixada junto ao poço de Mompesson e na pedra da fronteira. Cestos de pão ficavam sobre muros de pedra. Moedas eram depositadas em pequenos buracos cheios de vinagre, como se até o pagamento precisasse ser purificado antes de tocar outra mão. Cerca de 260 pessoas perderam a vida. Entre as sepulturas da peste em Derbyshire, Abraham Morton, enterrado em 1º de novembro de 1666, costuma ser lembrado como o último. Peste Antonina. Para além de uma aldeia isolada, um alojamento de legionários tosse no calor, e o problema de Roma aprende a marchar. Entre 165 e 180 d.C., a peste antonina seguiu de volta para casa os exércitos orientais de Lúcio Vero, vindos do Oriente Próximo, atravessando a Síria, avançando rumo à Aquileia e entrando pelas estradas que alimentavam Roma. Marco Aurélio governou no meio disso tudo, não da serenidade fria do mármore, mas entre conselhos de guerra, acampamentos militares e recrutamentos de emergência. No ano 169, Lúcio Vero faleceu, e alguns relatos antigos associam o seu fim à mesma doença. Galeno viu os sinais no corpo dos pacientes: febre, fezes escuras, garganta inchada e uma erupção com crostas por volta do 9º dia. Os instrumentos médicos pouco podiam diante daquele avanço. Entre 5 e 10 milhões de pessoas perderam a vida, e valas antigas ainda sugerem a escala do vazio deixado para trás. Marco Aurélio preencheu as fileiras com gladiadores e escravizados. Pouco depois, grupos guerreiros germânicos já pressionavam a fronteira do Danúbio. Grande Peste de Londres. Em Londres, as portas não serviam só para proteger. Em 1665, elas podiam virar uma sentença de confinamento. Se a peste de Roma levou um império ao limite, o que acontece quando a doença prende uma capital inteira dentro das próprias casas? Na Londres do século XVII, ruas comuns se transformaram em avisos sombrios. Em St. Giles in the Fields, os casos se multiplicaram. Os registros paroquiais de mortalidade contavam, semana após semana, quem já não sobrevivia. Os sinos das velhas torres tocavam. Carroças passavam pelos becos recolhendo os que tinham perdido a vida.
Examinadores marcavam as casas atingidas com cruzes vermelhas e as palavras: Senhor, tende piedade de nós. E então trancavam as famílias lá dentro. O som de uma mão batendo na porta podia assustar tanto quanto a febre, a luz fraca de uma vela. Samuel Pepys deixou esse medo escrito em seu diário, com pena e tinta, noite após noite. O rei Carlos II e sua corte fugiram em carruagens reais para um lugar mais seguro. Em 1666, cerca de 100.000 londrinos já tinham perdido a vida, aproximadamente um quarto da cidade. Londres resistiu, mas suas portas lembraram. Peste de Marsella, de 1720. A peste entrou em Marsella como carga liberada cedo demais. Uma assinatura apressada no porto transformou fardos de mercadoria em caminho aberto para uma cidade inteira. No dia 25 de maio de 1720, Jean-Baptiste Chateau trouxe o Grand Saint-Antoine de volta do Levante, com produtos avaliados em cerca de 100.000 escudos para a feira de Beaucaire. No Vieux-Port de Marsella, dava para sentir o calor pesado do cais antigo, ver os fardos de lona empilhados nos armazéns e imaginar a discussão diante dos livros de carga preenchidos à mão. Quarentena significava espera. Espera significava prejuízo. À luz de velas, comerciantes contavam moedas enquanto fiscais do porto do século XVIII examinavam caixas de madeira, documentos e porões de navios escuros atracados no cais. As autoridades sanitárias de Marsella encurtaram a inspeção e deixaram a carga seguir antes que a quarentena terminasse. Essa decisão levou a peste para fora do navio e para dentro das ruas estreitas da velha Marsella. De 1720 a 1722, ela avançou por Marsella e pela Provença. Cerca de 45.000 dos 90.000 moradores da cidade perderam a vida, e aproximadamente 100.000 pessoas não sobreviveram em toda a região. Como em outras grandes tragédias de peste na Europa, valas coletivas marcaram a paisagem. A Provença ergueu o Mur de la Peste para bloquear a circulação, uma muralha de pedra cortando o campo vazio. Mas o muro só ficou de pé depois que os mortos já tinham sido contados. Epidemia japonesa de varíola, de 735 to 737. No ano de 737, a corte de Nara já contava as perdas entre os homens mais poderosos do império. No alto do governo, lugares ficavam vazios. A varíola, causada pelo vírus variola, havia chegado 2 anos antes e avançado pelos centros políticos e pelos templos do Japão. Quem servia à corte via cargos sem ocupantes, a arrecadação travar, corredores do palácio em silêncio e cerimônias religiosas virarem decisão de Estado. O poderoso clã Fujiwara perdeu seus 4 irmãos líderes, Fujiwara no Mutimaru, Fusazaki, Umakai e Maru. Com isso, o controle da família sobre o governo se partiu. Em salões oficiais abandonados, entre assentos tradicionais vazios e a sombra da nobreza do período Nara, a antiga ordem já não parecia a mesma. Pelo Japão, cerca de 1 milhão de pessoas podem ter perdido a vida, talvez de 25% a 35% da população. Em aldeias antigas, até os cemitérios contavam essa ausência. A resposta da corte veio pelo budismo em escala nacional. Monges conduziam cerimônias nos templos, objetos sagrados passavam de mão em mão, e as obras do Todaiji, em Nara, ganharam urgência junto ao grande Buda. Quando a febre passou, o próprio poder já havia mudado de mãos. Incêndio da peste em Chinatown de Honolulu. Em 20 de janeiro de 1900, o fogo que deveria conter a peste fugiu do controle e levou grande parte da Chinatown de Honolulu. Cerca de 6.000 pessoas ficaram sem casa. Em dezembro de 1899, a peste já não era um boato correndo pelos portos do Pacífico. Ela estava nas ruas da Chinatown de Honolulu. Yu Chong, um contador chinês, às vezes registrado como Yong Chong, não sobreviveu, e os médicos logo deram nome à doença. Era a Yersinia pestis, a bactéria vista ao microscópio e levada por pulgas em ratos pretos. O Conselho de Saúde respondeu com fogo. Prédios considerados infectados foram incendiados, enquanto guardas de quarentena fechavam as ruas e alas de isolamento e campos de detenção começavam a lotar. Naquele dia de janeiro, a fumaça subiu perto da igreja Kalmakapili e avançou além das linhas traçadas para segurá-la. A queima controlada escapou. Edifícios ficaram em cinzas.
A igreja virou ruína. Famílias inteiras ficaram ao relento, cercadas por escombros. A epidemia foi registrada com 71 casos e 61 perdas de vida, mas a resposta criou uma segunda catástrofe. O incêndio feito para deter a peste pode ter espalhado justamente os ratos e as pulgas infectadas que a carregavam. Terceira pandemia de peste. 12 a 15 milhões de pessoas perderam a vida, e a maior parte dessa contagem veio da Índia. Em Hong Kong, em 1894, Alexandre Yersin trabalhava numa cabana improvisada do lado de fora do principal hospital da peste. Estava perto o bastante dos que não tinham sobrevivido para enxergar aquilo que outros deixavam passar. A pandemia havia começado em 1855, nas aldeias montanhosas de Yunnan, na China. Depois, seguiu a rota dos navios a vapor, chegando a Hong Kong, a Índia, a Honolulu, a São Francisco e a portos pelo mundo inteiro, enquanto quarentenas tomavam conta dos ancoradouros. Ao microscópio, Yersin identificou o bacilo por trás da doença, Yersinia pestis. Aquela descoberta transformou a peste, antes um terror medieval de máscaras e pinturas sombrias, em um fato de laboratório, medido pela bacteriologia. Mas saber o nome do inimigo não interrompeu a contagem. Na Índia, surgiam campos de isolamento e enfermarias cheias, com rostos cobertos por máscaras. Nos portos, navios eram fumigados, bandeiras de quarentena subiam, campanhas de captura de ratos avançavam, e bairros chineses inteiros eram fechados sob suspeita. Só em São Francisco, os casos confirmados chegaram a 280. A próxima peste viajaria pela respiração. Pandemia de influenza de 1918. Num navio militar lotado de soldados, uma única tosse podia iniciar uma corrente que terminava numa sepultura. Entre 1918 e 1920, a influenza AH1N1 viajou pela rede da guerra, cruzou oceanos em transportes de tropas e explodiu dentro de quartéis, enfermarias, hospitais improvisados e cidades superlotadas. O CDC estima pelo menos 50 milhões de vidas perdidas no mundo todo, incluindo cerca de 675 mil nos Estados Unidos. O padrão deixou os médicos perplexos. Em vez de atingir principalmente bebês e idosos, como era esperado, a curva de mortalidade assumiu a forma de um W. Adultos entre 20 e 40 anos passaram a não sobreviver em proporções fora do comum. Na Filadélfia, as autoridades permitiram a parada do Liberty Lawn em 28 de setembro de 1918. Em poucos dias, os hospitais estavam além da capacidade. Em poucas semanas, milhares já tinham perdido a vida. Nas ruas, viam-se máscaras de gaze. Em arsenais e espaços de emergência, fileiras de camas ocupavam cada canto. Do lado de fora das funerárias, caixões aguardavam. A guerra acabou. O vírus continuou avançando. Epidemia de varíola de 1520 em Tenochtitlan. Se o último vírus corria mais depressa que exércitos, o que acontece quando um novo chega a um império no exato momento em que seus inimigos se aproximam? Por volta de 1520, o vírus da varíola entrou na conquista espanhola do México e atingiu o Império Azteca, sobretudo Tenochtitlan, a capital erguida numa ilha do lago Texcoco, onde hoje fica a cidade do México. Em meio à fumaça dos campos de batalha do século XVI e às armaduras dos conquistadores espanhóis, a doença avançou por casas sem nenhuma imunidade. Famílias inteiras adoeciam, e às vezes não restava ninguém com forças para buscar água num simples jarro de barro vazio. Nas ruínas e modelos arqueológicos de Tenochtitlan, ainda dá para imaginar como as calçadas sobre o lago viraram ao mesmo tempo linhas vitais de guerra e armadilhas. O número exato nunca será conhecido, mas estimativas comuns chegam aos milhões, e algumas listas falam de 5 a 8 milhões de vidas perdidas em todo o México. A crise alcançou até o trono azteca. Cuitlahuac, sucessor de Moctezuma II, teria passado away por causa da varíola. Hernán Cortés soube explorar a fratura. Ali, a doença não apenas acompanhou a conquista, ela ajudou a abrir os portões de pedra de uma cidade antiga, deixou cruzes em cemitérios históricos e lançou uma sombra escura sobre a paisagem. E a próxima sombra cobriria continentes. Peste negra. Depois de uma peste, a próxima catástrofe chega com a maré.
Em Messina, na Sicília, no ano de 1347, navios mercantes vindos de portos comerciais genoveses entram devagar no ancoradouro, trazendo tripulações doentes, ratos à beira do fim e pulgas carregadas de Yersinia pestis. O ar tem cheiro de armazém úmido e podre. Barris se amontoam na penumbra, cargas descem para o cais, e ninguém entende o perigo até a febre já estar passando de rua em rua, pelas vielas vazias da noite. Por trás dessa história está Cafa, na Crimeia, cercada por muralhas medievais e presa ao relato de um cerco em que corpos infectados teriam sido lançados para dentro da fortaleza, embora os historiadores ainda discutam os detalhes. Da Crimeia e dos portos lotados do Mediterrâneo, a peste negra avança pela Europa, pelo norte da África, pelo Oriente Médio e pela Ásia Central até 1353. A Europa perde mais de 50 milhões de pessoas. As estimativas mais amplas sobem de 75 a 200 milhões. Em Lübeck, a Totentanz entrega o veredito final. Toda posição, todo título, toda riqueza, todos arrastados para a mesma procissão. Epidemias de Cocolistli. 5 a 15 milhões de pessoas perderam a vida na primeira onda. Em algumas áreas atingidas, talvez até 80% dos povos nativos tenham desaparecido. Longe da procissão gelada de ossos da Europa, o ar nas terras altas do México fica quente, empoeirado, quase metálico de medo. Na Nova Espanha, sobretudo no centro do México, entre aldeias indígenas castigadas pelo calor seco e ruínas antigas do século XVI, avançou o Cocolistli, palavra náhuatl para peste. Ele atingiu comunidades indígenas em ondas que até hoje escapam de um diagnóstico definitivo. A primeira grande catástrofe foi de 1545 a 1548. Depois veio outra, de 1576 a 1578, embora alguns registros a estendam até 1580. Os relatos falavam de febre alta em quartos escuros, sede intensa, copos de água vazios ao lado da cama, tontura, sinais parecidos com icterícia, urina escura, língua escurecida, delírio e sangramentos pelo nariz e pelos ouvidos. Em corredores sombrios de hospital, a pergunta continuaria a mesma. Que doença era aquela? Anéis de árvores antigas apontam para uma mega seca, com a terra rachada pela falta de água, seguida por chuvas pesadas sobre paisagens desérticas, inclusive áreas de pueblos no Novo México. Em escavações de sepultamentos arqueológicos no México, amostras de DNA antigo levaram laboratórios a levantar uma suspeita: Salmonella entérica paratyphi C. A peste negra redesenhou continentes, mas o Cocolistli quase apagou um mundo inteiro, deixando seu culpado sem nome.